agradecer a presença de todos e até dos não todos que não puderam vir, mas que, assim, tiveram uma participação fenomenal, né? Eu já falei para várias pessoas, assim, pessoal, parabéns pela iniciativa. Eu só dei o pontapé. Esse evento é da nossa classe consultoria de imagem. Eu estou numa felicidade, triste pelo seu problema, que a gente não queria nunca, mas assim, uma coisa assim, sabe, nós somos unidas, nós podemos muito mais unidas, e esse evento veio mostrar para todas nós, entendeu, como que a gente pode se unir por uma causa mais do que justa, mas a gente pode se unir para compartilhar conhecimento, para trocar, entendeu? Então, assim, eu achei tão importante até agradecer, Vanessa, essa oportunidade, né? Porque, por tabela, não é o melhor motivo, a gente gostaria que fosse melhor, né? Mas muito obrigada por você ter nos dado essa até oportunidade de ver como que nós, né, nos unimos. Eu não vou falar o nome de todas as consultoras aqui, porque eu vou esquecer o nome de alguém, eu não quero de ninguém, mas houve assim, uma mobilização de A a Z, né? Então, de A a Z, consultoras que moram fora do Brasil, que moram aqui, eu quero ajudar, então assim, super, foi uma coisa assim, gratificante, né? A gente poder ver que nós estamos juntas nisso aí, né? Rapidamente, eu vou contar, senão vocês vão ficar meio assim, né, que isso aconteceu. Claro que o motivo é a Vanessa, mas, mais uma vez, a gente vai provar, né, e comprovar como é importante essa questão de se reunir, de se juntar, de se unir. Em novembro do ano passado, nós fizemos um encontro em Belo Horizonte, do Dia do Consultor de Imagem. É 23, não é? Eu sempre faço confusão, né? O Dia do Consultor de Imagem é dia 23 de novembro. E aí, eu e uma outra colega, a Miriam Lima, vamos fazer alguma coisa, né? Porque aqui em São Paulo sempre tem, né? Não tem mais consultoras, a diretoria da IACI está aqui, enfim. Aí eu falei, gente, o mercado nosso lá tem tanta consultora boa, tanta gente boa, eu falei, vamos fazer? E foi uma coisa meio assim, a gente se encontrou, né? E nesse encontro, eu conheci pessoalmente a Marina, né? E dali a Marina, no outro dia, no mesmo dia, nem sei, acho que no outro dia a gente fez um grupo no WhatsApp. Aí a Marina falou assim, nós vamos fazer um workshop, né, sobre media training, comunicação empática e tal. E ela fez para esse grupo. Ela, né, doou um tempo dela, convidou a Débora, porque a Débora não foi no primeiro encontro, né? E eu fui de Lavras, né? Falei para elas, eu falei, gente, eu vim meio assim, queria vir, mas foi meio sacrificado e tudo. E fui para o encontro, foi ótimo, excelente, elas têm um conteúdo muito bacana, né? Então elas são fonoaudiólogas e consultoras de imagem, porque as coisas se completam, né? E elas são fonoaudiólogas de formação, mas viram que a consultoria de imagem podia trazer muita coisa do trabalho delas, né? E foi muito bacana esse encontro que elas fizeram em Belo Horizonte. Aí eu pego o carro, volto para Lavras, e aí dá aquele clique assim. Eu falei, gente, mas esse trabalho é tão bacana, a gente devia fazer mais. Liguei para elas, eu falei, olha, nós estamos com uma colega numa situação um pouco complicada, vamos fazer um evento em prol dela? Na mesma hora, não teve, em nenhum momento elas titubearam, foi um sim, né, e já se conheciam, não pessoalmente, mas conheciam de cursos que fizeram juntas e tal. Então, eu quero, né, mostrar assim, a importância dessa coisa, da gente se unir, da gente fazer encontros reais. Eu tô feliz aqui, a Alanca mesmo, né? Tem um monte de gente aqui que a gente namorava e-mail, manda e-mail para uma, para outra. Vai ter curso de não sei o quê, então me passa. Então a gente fica naquele bate-papo, mas não se conhece, né? Então, quer dizer, é muito gostoso, né? E a Cristiana também, né? Cristiana, um tempão que a gente tá aí. Então, eu acho que isso vem reforçar, né? Como a gente precisa, né?
é ótimo, né? Skype é ótimo, Facebook, isso, aquilo, mas a gente precisa do olhar, a gente precisa do abraço, do carinho também, né? Então, eu não posso estender muito, mas antes de começar, eu tenho que realmente fazer agradecimentos, assim, em primeiro lugar, para o Hotel Transamérica, tá? Você tem um santo muito forte, você tem uma estrelinha muito maravilhosa, Vanessa, porque eu telefonei para as pessoas, eu passei e-mail e, assim, todo mundo nos ajudou, entendeu? Então, assim, tem que agradecer, né, em bom tom, né, o Hotel Transamérica, através da Sandra, que é gerente aqui, que ela nos doou esta sala. O ContactoNet, que é o Renato, que nos doou microfone, né? O Michel, que está fazendo a gravação e as fotos, né, por doação. A Luciana, do estúdio de Imagine, que ela doou um kit de coloração. Não chegou, mas vai chegar. Se não chegar, a Lu é tranquilo. Para Lilian Jordão, que doou uma análise de coloração pessoal. A Cláudia Piantini, ela vai dar um curso aqui, ela doou uma vaga no curso dela. A Lilian Keck, a querida, personal lingerie, uma sessão de personal lingerie, super recomendo, sou cliente. O Paulo Silvestre Júnior, que vai dar um curso online para quem aqui, né, ganhar, ou Além do Óbvio, né, o Paulo, que é top voice do LinkedIn. A Evolu Visagismo, né, Rafael e Jailson, eles vão dar um curso online de visagismo. Tá? O professor João Braga, que teve a disponibilidade de vir aqui, então parte da renda será revertida, né, da venda dos livros para doação. As voluntárias, queridas amigas de sempre, Sandra Carvalho, Lilian Kekia, o Rafael, né, que estão aqui, né, segurando, se vira nos 30 aqui, né, e principalmente a Débora Lodi, chega aqui essas duas, né, e a Marina Calil. Elas, né, são minhas colegas mineiras. Vamos misturar mineiras com... a rua também é mineira. Né? Vamos misturar tudo, fazer um samba do crioulo doido aqui. Né? E elas foram super gentis, estão doando conhecimento, tempo, doando tudo aqui para fazer esse evento com o maior brilhantismo. Espera aí que eu esqueci, que eu tenho que apresentá-las. Chegou o kit da Lu. Então, é o seguinte, né? A experiência adquirida na clínica fonoaudiológica contribuiu para o trabalho como consultoras em comunicação, que foi enriquecido pelo conhecimento da consultoria de imagem e da neurociência. É um trabalho transformador que reúne ferramentas para uma comunicação autêntica, empática e criativa. Débora Lodi, a Loura, é a dupla, a Loura Moreno. Pode mudar. Fonoaudióloga graduada pela Faculdade Metodista Integrada Isabela Hendricks no ano de 2006. Fonoaudióloga, consultora em comunicação e imagem, pós-graduada em pedagogia pela FEAD-MG, pós-graduada em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e pós-graduada em neurociências pela UFMG e formação em consultoria de imagem. Marina Calil, a morena, fonoaudióloga graduada pela Faculdade Metodista Integrada Isabela Hendricks no ano de 2003, fonoaudióloga consultora em comunicação e imagem, pós-graduada em gerontologia pela FUMEC-MG. Pois é, eu preciso de media training, né? Já estou na fila aqui, quem sabe eu ganho aí entre as 5, né, sessões, né? Esqueci de falar que elas vão sortear também 5 sessões, né, de 1 hora de consultoria de comunicação empática. Ela vai dar as primeiras dicas, né, assim, fazer uma análise, tá? Então, com vocês, né, as meninas, e boa palestra, bom proveito e mais uma vez obrigada.
Muito boa noite. Obrigada, Andréia, Vanessa, todos aqui presentes. Muito bom vir em terras distantes. A gente foi reconhecida rapidamente como mineiras aqui pelo sotaque, mas a gente vai conversar depois sobre ele também, que não deixa de ser uma marca nossa. E para falar um pouco do começo da palestra, o título, a escolha, o tema, eu vou passar um vídeo antes da gente começar. A escolha desse vídeo para justificar o título da palestra de hoje
histórias de vida e os novos rumos da comunicação. Esse ambiente é um ambiente que eu e a Marina trabalhamos durante anos, e foi de lá, da relação tão próxima, a Marina com os idosos, eu com as crianças, foi lá que despertou em nós os primeiros interesses na comunicação e a empatia. É um ambiente muito complexo, de relações extremamente profundas, e em que a comunicação se faz muito necessária. Seja para dar uma notícia difícil ou alegre, seja no vídeo marca muito bem a questão de como é essa dualidade. Você tem um momento feliz, vai casar, vai tirar férias e a pessoa está ali num estado, às vezes, terminal. Como lidar com esses sentimentos, como ter esse olhar do outro, como compadecer do outro. E como comunicar, saber lidar com públicos tão diferentes em situações tão extremas às vezes. Então foi nessa história da nossa vida, marcada por um ambiente hospitalar, que veio o nosso interesse na comunicação e na empatia. E é uma experiência que enriquece muito a nossa profissão agora como consultoras de comunicação. E a escolha dele veio muito também por todos aqui estarem também praticando a empatia. Estamos todos aqui por uma causa maior, mais importante, que é o tratamento da Vanessa. E isso é empatia. Mais até que empatia, tem um neurocientista, ele se chama Ramon Cosenza, ele fala que é a compaixão, que é o máximo da empatia. É quando você age em prol do outro. E é o que a gente está fazendo aqui. Então, a escolha desse tema veio para trazer um pouco da nossa história e mostrar os novos rumos da comunicação. Às vezes, a gente se pega pensando que consultoria em comunicação, será que é só uma voz boa, uma fala bem articulada? Vamos pegar os conhecimentos aí da consultoria de imagem, uma roupa que nos representa. Será que é só isso? A comunicação, ela tem tantos outros elementos que, por isso, a nossa formação, a gente foi buscar esses elementos em outras áreas que não só a fonoaudiologia, como a consultoria de imagem, que nos ajuda tanto, a neurociência. A neurociência, ela vem trazer para nós, em específico, um motivo bem especial, que é o porquê. Às vezes a gente quer engajar o nosso público no Instagram, às vezes a gente quer ser ouvido numa palestra, tem tantos questionamentos, e como que a gente consegue isso? Às vezes o porquê está a resposta conhecendo o cérebro, conhecendo um pouco de neurociência. Então o vídeo ilustrou um pouco essa escolha, e essa aí é a nossa história, e a história que a gente quer trazer um pouco aqui hoje, da neurociência, da consultoria de imagem e da comunicação. É um assunto grande, talvez a gente não consiga contemplar todos os aspectos, a gente trouxe alguns pontos que a gente acha importante, principalmente para o público aqui, que acho que a maioria de consultores, para a gente pensar como aproveitar esse conhecimento para o nosso trabalho crescer, para melhorar a nossa comunicação. Muitas das vezes, quando a gente começa a falar sobre consultoria em comunicação, recentemente, esse evento até que a Andréa participou, a gente fez um questionário, e no questionário muitas pessoas falam, mas eu não tenho medo de falar em público, mas eu falo em público muito bem, eu não tenho vergonha das câmeras, hoje stories, vídeos no YouTube. Mas a consultoria de comunicação não é só para quem não tem medo de encarar um microfone, ela é para todos, é para aquela que quer ter um pouco mais de engajamento, é para aquela que quer se aprimorar. E muitas das vezes, alguns sinais que a nossa comunicação não está tão adequada, alguns ruídos, eles aparecem em pequenos gestos ou em uma escrita não tão adequada num post. O Media Trainer, a Marina vai falar no final aí, ele revela muito da nossa comunicação e é uma ferramenta que está aí ao nosso favor e a gente deve sim aproveitá-la. E pegando o gancho aí, que eu acho que todo mundo quer se comunicar bem, todo mundo quer ser ouvido, mas como que a gente pode ser ouvido? Então, eu falei aí de cliente que às vezes não adere ao nossa proposta. Acontece isso também na consultoria de comunicação, como fonoaudiólogos, como vocês também, consultores de imagem. Ou às vezes eu sou chamada para dar uma palestra e eu faço a palestra e será que eu consegui contemplar? Será que eu consegui transmitir aquela mensagem adequadamente? Então, são vários aspectos
que às vezes a gente não é bem ouvido, e quem vai responder isso para a gente é a neurociência. Então, a neurociência ela ajuda a gente a pensar como está pensando o cérebro do outro. E esse mecanismo ele é muito interessante para a nossa atuação. A empatia que a gente começou falando, e a gente vai falar um pouquinho mais, a emoção, são aspectos que muitas vezes não são valorizados na nossa comunicação e que hoje em dia está marcado aí como os novos rumos da comunicação. Um exemplo de uma pergunta muito simples, se a gente vai montar uma palestra, vamos dar o exemplo da de hoje. Para quem você vai falar? Uma pergunta quase que óbvia. Vou falar para um público de consultores, outra cidade, a média de idade tal, mulheres, pode ter homens. São perguntas que geralmente todos nós nos fazemos para preparar um evento, uma palestra. Bom, falei de palestra, mas isso serve também para um cliente. O meu cliente ele é um idoso, é um público só feminino, são empresárias. Quem que é o meu público? Essas informações são fundamentais? São. Mas saber o que eles pensam é muito importante. Saber como que o cérebro deles atua. Hoje, por exemplo, é um desafio. Como que eu vou conseguir manter a atenção de vocês? Será que eu sabendo como é o funcionamento cerebral de vocês fica mais fácil? De eu conseguir engajar, fazer vocês acreditarem no que eu estou falando, gostarem do que eu estou falando? Será que eu estou tendo atitudes empáticas? Será que o vídeo foi um aspecto emocional que favoreceu vocês despertarem a atenção e falar, vou prestar atenção no que ela está falando? Então, são alguns recursos que a consultoria em comunicação nos permite a gente compreender melhor essa função cerebral e ajudar a gente a ter uma comunicação mais efetiva, mais eficaz. E é isso que a gente vai discutir aí hoje, começando pela empatia. Termo tão dito hoje em dia, e ela faz parte, sim, desses fundamentos de uma comunicação nesses novos rumos. Eu trouxe só para ilustrar, porque muito xodó meu a neurociência, não podia deixar de trazer um artigo, isso é um artigo científico, para mostrar porque muitas vezes sempre me perguntam, mas empatia, ela existe? Existe sim. Esse artigo foi publicado na Neuroimage, uma revista extremamente conceituada no meio acadêmico, e ela validou toda a base neural e o comportamento cerebral da empatia. Ou seja, a empatia ela está sim presente e ela tem um mecanismo cerebral. Bom saber disso, que a gente pode usar desses recursos para a nossa comunicação. E só para ilustrar o quanto a empatia ela realmente é importante, eu gosto muito desse exemplo. Essa figura eu achei por uma indicação até de uma professora nossa, é sobre o sorriso sincero. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas que atitudes que eu posso ter que vão ser empáticas? Existem várias atitudes empáticas. Na consultoria de comunicação, por exemplo, a gente treina alguns aspectos que são importantes. Gestos, vocabulário, linguagem, aí já pegando mais a parte fonoaudiológica, que isso favorece sim a uma comunicação mais empática. Mas o sorriso sincero foi um dos primeiras provas de que ela realmente existe. Uma pesquisa muito interessante, foi mapeado o cérebro de uma pessoa, um voluntário, e quando ele deu um sorriso sincero, não um sorriso forçado, como se a gente fosse tirar uma foto, um sorriso sincero, contou um caso, uma notícia boa, aquele sorriso mais genuíno, se esperava que áreas motoras do cérebro fizessem isso. Afinal, o sorriso é um ato motor. Mas foram ativadas áreas da emoção. Ou seja, a emoção e a empatia, elas estão presentes e misturadas e fazem parte, sim, da nossa comunicação. Então, na prática, compreender e compartilhar as emoções do outro sim, praticar a empatia. E isso a gente pode fazer com gestos,
né, eu já disse aí das escolhas do vocabulário, atitudes que tornam a nossa comunicação mais agradável, que atenda a expectativa do outro. Isso é muito importante, eu atender a expectativa do outro, isso traz uma comunicação bem empática. A Marina vai falar bastante da prática, eu fiquei com a parte mais de fundamentos e teóricos e teoria. Ela vai explicar bastante para vocês aí algumas atitudes, a gente selecionou alguns posts para a gente trazer essa comunicação mais prática aí para vocês. Então, eu falei de empatia, que é o primeiro ponto que a neurociência nos ajuda. Segundo ponto é a emoção, que também a gente lança mão aí dos conhecimentos sobre o cérebro. Como que o cérebro toma as decisões? Esse mesmo autor, Ramon Cosenza, ele tem um livro que se chama Por que não somos racionais? E nesse livro é bem curioso, porque ele começa falando que a gente acha que todas as nossas decisões são racionais. E, na verdade, hoje não tem como separar muito o aspecto emocional do racional. E quem já descobriu isso há muito tempo e utiliza é o marketing. Eu usei esse exemplo, né, Andréia, lá na aula que a gente deu. O marketing usa da seguinte estratégia. Ele quer vender o Jeep para você. E aí ele coloca o Jeep num ambiente. Bom, eu estou cansada, trabalhei muito essa semana, viajei, o que eu mais queria era para um lugar assim, sem ninguém, sem celular, descansar. Quem vai me levar lá? O Jeep. E o cérebro nosso, ele processa dessa forma. O entorno, ele usa essa expressão caçador de ilusões. Ele usa as nossas memórias que a gente não tem acesso. São memórias que a neurociência chama de implícitas, são memórias escondidas. Ele faz essas conexões sem a gente perceber. Por isso que o título do livro é Por que não somos racionais? Então, quando a gente faz uma decisão e quando a gente... eu pus o título, né? Como tomar decisões. E são decisões, não são decisões grandes. Comprar um carro, mudar de cidade. São decisões simples, tipo... Vou vir hoje aqui escutar as meninas falando? Vou comprar um sorvete? Não vou comer uma pizza hoje? São decisões simples, mas elas giram todas em torno desse raciocínio, que é essa rede de relação. Então, eu faço a relação com a proposta, que no caso aqui é comprar o Jeep. Mas colocando a nossa vida prática, pode ser o nosso serviço, o nosso produto, o nosso cliente. Como será que a gente vai fazer esse caçador de ilusões? Como a gente vai fazer, de repente, para construir um post que vai levá-lo a ter esse interesse por nós, sem necessariamente ser tão explícito? O cérebro dele pensa assim, ele faz esse tipo de associação. E isso é um instrumento valioso para a gente que trabalha aí, principalmente nas redes sociais. Então, eu já dei um comentário antes, né, que a neurociência não separa tanto a questão de razão e emoção quando essa tomada de atitude, essa tomada de decisão. E ela, com certeza, essa dualidade aí que direciona todas as nossas escolhas e os nossos comportamentos. Então, é importante, sim, a gente sempre ter um toque de emoção em tudo que a gente for fazer. Muitas vezes, os posts, as entrevistas mais curtidas, mais comentadas, são aquelas que têm, às vezes, um conteúdo emocional por trás. E isso não precisa necessariamente ser um conteúdo que faça, às vezes, chorar. A gente fica pensando que o emocional é algo surpreendente, mas, às vezes, algo simples, singelo, pode, sim, trazer esse conteúdo emocional e provocar um engajamento até surpreendente. E aí, esse mesmo autor, ele fala que a gente tem sempre que valorizar os nossos processos empáticos. Por que a gente tem que valorizar isso? Ele fala que a memória, ela nos ajuda muito nesse processo. Então, a Marina, no final, aí, vai contar um pouquinho sobre o storytelling, que também é um recurso muito legal da consultoria, porque ele permite a criação dessas histórias com informação e conteúdo, lógico, mas também valorizando a emoção. E aí ela vai resgatar em nós aquele mais antigo desejo e carinho que nós temos pelas histórias. Então, quando a gente pensa, mas eu vou contar uma história, vai ficar tão sem graça. No começo, a Andréia contou uma história, eu contei uma história. A história, ela é capaz de acessar as nossas memórias mais antigas e mais verdadeiras, que
aí sim a gente faz o gancho emocional e se engaja naquilo, e curte, e adere ao serviço, e presta atenção na palestra, e acredita no que a pessoa está falando. E é tudo um círculo, né? E então a neurociência vem muito nos ajudar. Mas tem um pulo do gato aí interessante. Eu estou falando aqui que a gente tem que ter empatia, emoção, mas a gente tem que ter um conteúdo relevante também. A gente não pode esquecer, a gente está falando aqui muito de forma, a forma é super importante, mas e o conteúdo? O conteúdo também é importante. E a neurociência, ela diz que para a informação ser relevante, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa ser estimulante, aí pode entrar o conteúdo mesmo em si, algo interessante que desperte a curiosidade. Algo agradável, aí entra também bastante a questão emocional, mas ela tem que atender a expectativa do outro. Então, nada adianta se eu não consigo responder o porquê do outro. Lembra que no começo eu comecei falando que a gente saber como o cérebro do outro está pensando nos ajuda? Aqui a gente está fazendo esse exercício. Eu estou aqui me esforçando para que o cérebro de vocês preste atenção no que eu estou falando. E será que eu estou conseguindo isso? Eu estou atendendo a expectativa de vocês? Quantas vezes a gente assistiu palestras que a gente no meio tem vontade de ir embora, a gente começou a ler um post e não quer terminar. Muitas vezes a gente vai fazer uma entrevista com um cliente, começa a fazer, percebe que ele não está acompanhando aquilo. Muitas vezes está ali, a gente não está atendendo a expectativa dele. Aí entra no outro viés, que não é o caso de hoje, que é a importância de ouvir, a escuta ativa. Mas aí é um papo para um outro dia, porque hoje ficaria longe demais, é grande demais. Então, pondo na prática um pouquinho do que eu falei, então, a gente falou um pouco das bases da neurociência que nos ajudam a entender essa comunicação mais empática, mais emotiva. Então, a gente tem 2 vídeos que eu vou apresentar para vocês. E muito dos que nos perguntam é: eu posso falar assim? Eu posso escrever assim? Isso gera também uma empatia conosco com a consultoria de imagem, porque isso é frequente também. Eu posso usar isso? Isso combina? E não existe também na consultoria de comunicação o que é certo e o que é errado. Existe aquilo que combina com você. É a questão da autenticidade também presente na consultoria. Eu falei que ia falar de novo do sotaque, porque na hora que nós chegamos aqui, eu e a Marina, a gente só deu boa noite e quase todo mundo falou: vocês são de Minas? Bom, essa é uma questão nossa. A gente não faz questão de esconder o nosso sotaque. Tem horas que, até como fonoaudiólogo, a gente capricha na articulação para até não ficar ininteligível a fala, mas a gente acredita que o sotaque é a nossa marca. O porquê de tirar o sotaque? A questão é essa. Se eu fosse uma jornalista e trabalhasse na televisão, provavelmente o regionalismo não seria bem-vindo. Mas eu trabalho com comunicação, estou em terras diferentes. Por que teria que imitar o sotaque paulista? Né? A gente pode ser um mineiro e se bancar assim. Então, nosso exemplo aqui, esse eu pensei, na verdade, até agora eu falei com a Maria, acho que eu vou falar do sotaque, porque todo mundo ressaltou o nosso sotaque. E é uma pergunta também que nos fazem muito. Você acha que eu tiro o meu sotaque? Aí a gente pergunta. Não tem certo ou errado. Você quer tirar o seu sotaque por quê? No caso, é outro, né? Sei lá, ou paulista ou carioca. Então, a consultoria também tem esse raciocínio. O que é certo e o que é errado? Depende daquilo que eu quero transmitir. Aí é um outro raciocínio. Então, eu vou mostrar 2 vídeos, mas eu queria que vocês assistissem os vídeos pensando nesse raciocínio. Qual mensagem que ela está transmitindo? O que ela transmitiu? A coerência que a gente quer é você ter todos os sinais, vocais, verbais, gestuais, de roupa, visual, tudo transmitindo aquilo que você deseja. Essa que é a questão. É como se a consultoria de comunicação ajudasse a traduzir o que você deseja na sua comunicação. Quando a gente consegue essa coerência de voz, fala,
gestos, conteúdo, emoção, empatia, aí sim a gente tem uma tradução do que a gente deseja. E aí não tem certo ou errado. Os 2 vídeos que a gente vai passar são perfis totalmente diferentes e a ideia é ela saber que ela está transmitindo aquela mensagem e ficar satisfeita ou não com o retorno que ela tem disso, tá? Então, esse olhar que eu queria que vocês tivessem na hora que a gente fosse passar os vídeos. Aí a gente discute também um pouco. Não sei se vou ter que fechar aqui, acho que sim, né? Não vai passar. Né? Primeiro eu vou passar a Didi. Agora ela virou youtuber. YouTube or not YouTube? YouTube or not YouTube? Fez diferença? Bom, tá meio complicado, mas basicamente a tradução é ser... Não, dá licença. Ser... Tô invocando aqui Hamlet. Ou não ser uma youtuber? Essa não é uma pergunta tão trivial assim. Segundo o Google Analytics, são mais de 382.483 pesquisas diárias sobre o tema. E é eis que vem aqui o No de Divã. Isso aqui, no caso, é uma poltrona, não é um divã. Pra confundir, talvez, não sei. Fazer mais perguntas, em vez de responder alguma coisa. É isso. Como ser uma youtuber? Vamos, responde. Eu sei que não é simplesmente ligar uma câmera e ficar falando à torta e à direito. Isso eu já sei. E sei também que algumas das coisas mais vistas no YouTube são tutoriais. Por exemplo, tutorial de maquiagem. Não, na verdade, eu queria dizer pra vocês que eu acordo assim, linda, pronta, maravilhosa, sem tutorial. Um tutorial de como fazer tutoriais, de dica. Nem só de tutoriais vive o YouTube. Arte, literatura, política, religião, casamento, separação, união, desentendimentos, amizades, desamizades, inimizades. Quem que assiste? A questão não é só ser ou não ser uma youtuber. A questão é, tem gente pra tanto youtuber? Tem público pra tudo isso? Tem, fica comigo. Ai, gente, o que a Didi foi fazer no YouTube? Nem ela sabe o que ela tá fazendo no YouTube. Agora isso eu vou ficar devendo pra vocês. Didi Vago, sim. Didi Lemas, tenho. Didi Wagner, sou. Enfim, reflexões acerca do mundo moderno. E eu também faço terapia 2 vezes por semana e não deito no divã. Sento numa poltrona como essa. O que eu acho bom de sentar de frente pra minha terapeuta é que daí eu tenho certeza de que ao menos ela tá prestando atenção em mim. Como é que você sabe se o seu terapeuta não tá ali, ó, de repente, tipo, olhando o celular? Eu descobri que aqui no YouTube a gente pode formar uma comunidade. Vocês podem colocar comentários, eu posso responder, vocês podem me ouvir, eu posso falar. Mas para isso eu preciso que você se inscreva no meu canal, então é só clicar neste quadradinho vermelho. Me ensinaram a falar assim. Quanto tempo demora para construir essa comunidade? Tem que pagar alguém? Eu tenho certeza que essa nossa comunidade vai florescer como um lírio no campo. Tem alguém aí? Antes que alguém diga alguma coisa, eu não tô virando youtuber simplesmente porque os youtubers são as novas celebridades, estão ganhando rios de dinheiro, fazendo licenciamento de produto. Uma coleção de canecas com dizeres, por exemplo, como vai o seu dia? Então vou chegar de leve, na miúda, aqui tranquilinha, ao lado da minha amiga Caveira. E se nada mais der certo, eu vou vender a minha arte na praia. Trocadilhos, tá aí, vou montar uma barraca na Feira do Bexiga. Quer dizer, não basta só pedir para se inscrever, tem que pedir também para acionar o sininho. Eu vim fazendo essas piadas aí, né, com o meu dicionário há mais de 10 anos no Lugar em Comum. Acho que o pessoal do programa já tá um pouco cansado dessas brincadeiras, mas aqui é tudo novo, então eu posso discorrer à vontade. Agora a gente vai passar um da Diana Garbin. Nós estamos aprisionados no nosso corpo, com vergonha do nosso corpo. E a gente precisa romper isso, porque essa é a nossa próxima revolução. Quantas vezes você já deixou de ir à praia de biquíni? Você já deixou de ficar nua na frente do seu marido? Você já deixou de ir a uma festa por sentir-se inadequada no seu corpo? A forma do seu corpo não define se você vai ser feliz dentro dele. A sociedade adoeceu. Beleza não traz felicidade. Magreza não traz felicidade. O Fazendo as Pazes com o Corpo é um livro em que eu mostro como foi
a minha jornada para descobrir que eu tinha um transtorno alimentar, eu precisava de ajuda e descobrir que a gente precisa, na verdade, é pegar o nosso corpo de volta pra gente. Eu decidi escrever esse livro para falar para você que você não está sozinho. Milhões de pessoas no mundo todo têm problemas com a alimentação, sofrem de transtorno alimentar, de comer transtornado ou vivem tão aprisionados em dietas que já não conseguem fazer uma refeição em paz. Quem disse que é saudável você viver em extrema restrição e se exercitar muito mais do que o seu corpo pode suportar todos os dias? Quem disse que viver aprisionado desse jeito no seu corpo e na dieta é saúde? A gente inverteu os valores. Saúde é você ter paz na sua relação com o seu corpo e com a comida. A gente está vivendo numa sociedade em que tudo é imagem e o nosso corpo virou um produto dos outros. O nosso corpo está na rede social, o nosso corpo está na revista, o nosso corpo está na fotografia e a gente acha que nosso corpo é um moldezinho, infinitamente moldável. A gente vai colocar um peitinho aqui, tirar uma gordura aqui, fazer uma plástica aqui, arrumar, corrigir e deixar ele perfeito, igual aqueles corpos que a gente vê no Instagram, na capa das revistas, nas fotografias. O nosso corpo não está errado, o seu corpo não está errado. É isso que eu falo no Fazendo as Pazes com o Corpo. É uma mensagem para você pegar o seu corpo de volta para você. Amar o seu corpo do jeito que ele é hoje. Cuidar do seu corpo com amor, carinho e respeito. Bom, e aí? O que vocês acharam aí dos dois vídeos? Tem certo ou errado? Não. E as sensações que vocês tiveram aí com as duas? Qual a impressão? Empatia as duas tiveram? Didi? Dayana? Sim? Foi mais esculachado. Mais emoção. O que mais que vocês repararam aí? Conteúdo emocional tem nas duas ou não? Ainda assim, eu achei a Didi meio forçadinha. Forçado? E eu gostei da outra. Assim, eu acho que ela foi bem. Eu já achei a outra muito pesada. Eu também. Tá angustiante. Não dá pra dar tão angústia, prefiro a alegria. Mas é porque é a realidade dela. Tá jogando a realidade. Ela não leu meu cérebro. Não teve empatia com o seu momento. Mas eu acho que assim, independente de uma ou de outra e das observações feitas, quando você assiste um vídeo da Didi, você espera isso. Né? É a expectativa. Né? Quando você vê a da Dayana, você sabe que ela vai. Né? Eu, pelo menos, acho que sim. Então, Perfeita a sua colocação. talvez na descrição do vídeo tenha escrito, né? Exatamente. O que mais vocês perceberam aí da Didi? Vamos começar por ela, assim. Humor? Sim. Ironia? Ficou gostoso, assim, né? Não deve ver mais. O jeito de sentar, né? Cruza a perna, descruza, gestual, despojada. O que mais? Ritmo de fala, ela fala rápido, assim, acelerado, com energia. Não é assim a fala dela? A roupa dela, né? A roupa, boa. O estilo. E a caveira. O que vocês acham? Por que ela segurou a caveira? Alguém tem uma ideia? Ao rock? Também, boa. O que mais? O que vocês acham? Causou ali aquela coisa da imagem. O papo cabeça, né? Assim. A caveira de Hamlet, né? Exatamente. You to be or not you to be, né? Iniciou foi bem Isso. Ela era da MTV, então ela gosta da agilidade, da conversa. Depois ela fez os problemas dela de viagem. Então a gente sabe que ela é uma pessoa do mundo, descolada. Ela já fala com o público mais jovem. E ela exatamente. Ela sabe para qual público ela fala. É essa a questão. Então, a consultoria de imagem não quer dizer que as duas não tenham passado por alguma orientação, não é isso. Pode ser, eu acredito que sim, que elas tenham, mas a ideia é, ela sabe o público dela, que é descolado, que gosta de viagem, que é esse ser ou não ser, você youtuber não você, essa ironia, e ela está comunicando com esse público, então ela atinge o vocabulário dela, aí a parte da fonoaudiologia, né? O de dicas, o de divã, ela brinca com aquilo, e isso, gente, o vocabulário, às vezes a gente não dá valor ao vocabulário. A parte escrita, a Marina vai falar, é tão rica quanto a oral.
Então, assim, saber aquele vocabulário... Parem para pensar isso. Lê um post. Se você lê na semana que vem da mesma pessoa, você consegue reconhecer que é dela? Né? Então, assim, olha, como que o vocabulário, a escolha das palavras, isso é um clique que a gente precisa ter na hora, né, para casa, aí, né, de chegar a ler os nossos posts e ver. Então, assim, a Didi tem todo esse descolado, e aí entra a Dayana. E aí, como você falou, tem esse peso. E aí não conecta, às vezes, conosco, mas será que com o público que sofre dessa doença? Ela está sendo extremamente empática com essa pessoa, né? A expressão dela, a Marina usa uma frase que é, quando você coloca a tecla mute, você vê a tristeza dela, você não precisa nem escutar ela falando, você vê a emoção e os gestos dela. Eu queria depois, não tem como passar de novo, né, pelo tempo, mas assim, os gestos dela são firmes, ela segura. Ela tá nervosa, né? A impressão que ela tá brigando, assim, acabou, chega, parece que ela vai dar um grito. Da mesma forma que a gente passa energia, com a voz, com a fala rápida, assim, ela vai no gesto, o gesto firme, ela segura, assim, ela desenha o corpo e perto do rosto, como se aquilo fosse sofrido realmente. Parece até que ela tem uma urgência em falar, uma necessidade, né? Então, assim, resumindo as duas, né, acho que ambas passam credibilidade pela questão de histórica, né, que a gente, história de vida, de profissão delas, ela jornalista, e o tanto que ela engaja, ela se põe em parte ali, ela mostra a dor dela como se fosse a dor do outro, o vocabulário, a seriedade. Então, a Dayana traz todas essas mensagens. Mas você não acha que, de repente, ela é muito mais empática do que a Didi, por exemplo? A Didi tá lá, entendeu? Ela passa uma leveza, passa uma coisa assim, mas pouco. Não, mas eu tô falando a questão da empatia. Não cria uma empatia com o outro, eu acho. Eu acho que vai ser a intensidade, né? Eu acho que todo mundo, ninguém quer muito também pensar no sofrimento, né? Eu acho. Então a Didi é mais alegre, então vou ficar com ela. A outra vai fazer eu pensar. Esse que é um problema que é o próximo texto, as pessoas não querem pensar. E é isso, assim, é a questão mesmo da identificação de público, que é aquela primeira pergunta que eu fiz, para qual público eu vou falar. Então, quando alguém vai fazer a consultoria de comunicação, é a pergunta principal. Porque se eu der essa pegada descolada, vou afastar muita gente, provavelmente, que eu vou falar, será que ela tem alguma coisa para ouvir? Será que ela tem conteúdo? Será que... Ao mesmo tempo, se eu der aquela pegada muito pesada, será que também... Aí entender, e aí que a gente vai construir isso através dos sinais. Eu lembro que uma vez uma menina que fez uma consultoria com a gente, jovem, ela falou assim, você acha que eu conto uma piada, que eu conto um caso engraçado? Você é engraçado? Você sabe contar piada? É essa dosagem que a gente tem que ter. Não é porque o outro fez isso que a gente também tem que adotar a mesma conduta. Aqueles gestos fortes da Dayana, eles marcam muito esse exemplo aqui que eu quero dar para vocês, que eu vou falar um pouquinho de voz, só pegando o gancho aqui primeiro da voz da Didi. Eu queria comentar, ela é uma voz rápida, energética, que anima. A fonoaudiologia ela traz para nós esse conhecimento muito da parte vocal. O quanto que a gente pode explorar a nossa voz, que a nossa voz é a nossa identidade. Aquela clássica, atende telefone, todo mundo sabe quem é. A nossa voz é a nossa identidade. Mas ela pode ser carregada de emoção. Ela pode ser uma voz que passe esse conteúdo emocional. E o interessante posso dar até o meu exemplo aqui. Eu tenho uma voz extremamente fina, aguda, e isso, muitas vezes, não passa tanta credibilidade. Como que eu posso conseguir isso de outra forma? Existem outros recursos. Será que uma entonação, uma voz em alguns momentos mais firme, ou uma intensidade maior? Será que isso traz uma maior credibilidade para a minha voz? Existem vários recursos. O mais famoso deles, que é o que Obama usa, é a pausa. Aí entra de novo o raciocínio. Todo mundo se beneficia com a pausa? Depende. Se você segura uma pausa, ele tem um vídeo no YouTube, se não me engano, foi quando ele veio no Rio de Janeiro, ele fez uma pausa de 15 segundos.
Ele falou uma determinada frase, fez aquele silêncio e todo mundo, ninguém... Então, assim, ele segura um recurso comunicativo desse. Talvez eu, por exemplo, não seguraria. E aí a gente vai adequando, então, de repente, uma entonação. E é engraçado que, às vezes, alguns jornalistas até fazem uma entonação errada. Falam assim, vou dar uma informação importante. Né? E aí a gente tem que ir adequando. Né? A informação não é assim, a sílaba tônica é o som, né? Informação. Então, a gente tem que ir adequando os recursos para ficar uma harmonia aí. E aí, pegando o gesto da Dayana, que a gente se esquece muitas vezes da nossa expressão facial e dos gestos. Então, se eu não consigo ganhar na voz, às vezes eu ganho no gesto. A Dayana, acho que ela ganha em tudo porque ela é muito, né? Ela tem toda a formação jornalística, de articulação, de expressão facial, gestos muito firmes. E a expressão facial, às vezes, é muito esquecida. Então, o quanto que o que eu estou falando está realmente escrito no meu rosto. Será que na hora que ela fala do corpo, ela põe o gesto muito próximo, você vê a expressão? Então, usar esse recurso de ser uma comunicação coerente, voz, gesto, fala, velocidade de fala, recursos de entonação, pausa, seja aquele que identifique a gente, porque a ideia é a gente separar a sílaba. É um recurso de separar a sílaba? Fica meio Anitta, prepara-se. Mas não é isso aí, verdade. É sensacional. Então, identificar o seu recurso. E a Didi, ela fica muito também no recurso, você falando aí da separação de sílaba, de fazer trocadilhos com o nome dela. E isso não deixa de ser uma marca que ela vai criando um vocabulário próprio. Então, assim, resumindo, vou passar agora para a Marina só para fechar essa primeira parte. A ideia realmente é pôr a mão na massa. A Marina vai mostrar como que a gente pode fazer isso. E, resumindo, seria trazer um pouco desse conhecimento da neurociência. Hoje a gente trouxe apenas 2 tópicos, que é a empatia e a emoção. Mas dizer que ela pode ser, sim, aplicada na nossa comunicação. Trazer um pouquinho da fonoaudiologia, a gente falou da voz, dos gestos, mas é pensar nisso como um conjunto, e um conjunto que a consultoria de imagem agrega muito para a gente, em questão de traduzir também pela imagem visual que a gente propõe na comunicação, seja ela falada ou escrita. Vou passar então para a Marina para ela explicar mais. Eu fiquei com a parte mais chata, mais teórica, e ela vai agora trazer bastante ilustração aí para vocês. Muito obrigada, gente. Bom, boa noite. Vamos continuar, né, a conversa. Isso aí. Eu, na verdade, mesmo sotaque, uai. Eu vou reforçar muito tudo isso que a Débora trouxe, toda essa questão teórica, e nós vamos juntos todos fazer as avaliações e as análises práticas. Então, convido vocês para a gente fazer juntos exatamente isso que vocês começaram a fazer. Vamos analisar, vamos discutir. E essa análise, essa parte mais prática, qual que é o objetivo? Da gente tornar consciente o objetivo desse trabalho da consultoria em comunicação. Às vezes a gente não percebe o que a gente fala, como que a gente fala, o que que a gente faz. Então, esse trabalho que nós vamos fazer juntos agora, que eu vou convidar vocês a partir de hoje, né? E a gente se vê nas redes sociais, a gente continua essa comunicação, trazer à tona, assim, trazer para a consciência, trazer uma luz para a nossa comunicação, para que vocês saibam que vocês têm o controle do treino e do exercício de uma boa comunicação. Então, vamos pôr a mão na massa. Combinado? Pensei que você falou do treino, eu falei, será que é do trem? A gente também. O trem bom. Isso aí. Então, essa foto, ela representa muito bem, é uma ótima analogia para a gente ver o que está sendo comunicado e o que não está sendo comunicado. Todo o seu potencial comunicativo, o que você consegue exteriorizar e o que está ali submerso. E o que a consultoria em comunicação faz? Ela faz com que a gente tenha todos os instrumentos e ferramentas para emergir, exteriorizar
todo o seu potencial de comunicação, todo o seu conteúdo. Acontece muito, a gente teve uma sessão com uma cliente há uns 15 dias, mais ou menos, uma pessoa com muito conteúdo, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que lê 3 livros ao mesmo tempo e muito ativa na profissão. E na hora que a gente foi avaliar a comunicação dela nas redes sociais, ela não conseguia demonstrar nem metade do que ela realmente é. Ela era tudo de bom. E o Instagram mostrava ela como mais uma pessoa que faz um pouco mais do mesmo de sempre. Então, a consultoria traz isso, todas as ferramentas e os artifícios para que a comunicação seja eficaz e que você consiga deixar acima do nível, exteriorizar todo o seu recado que você tem para dizer. Então, se a gente for pensar assim, será que no meu trabalho eu estou conseguindo comunicar tudo que eu tenho de informação, de qualidade, de habilidade? Será que meu chefe está vendo isso? A minha equipe está vendo isso? Está enxergando? Eu estou conseguindo comunicar isso para as pessoas? Nas redes sociais. E aí? Vamos pensar, será que vocês estão colocando em evidência todo o potencial de vocês? Vocês estão descrevendo e mostrando e falando sobre o seu trabalho, o seu serviço ou o seu produto da melhor forma? Será que você está deixando alguma aresta que as pessoas confundem? O que fulano faz mesmo? Qual que é a expertise dele? Para quê? Para você se diferenciar. Então, você demonstrar todas as suas habilidades é uma forma de você mostrar que você é diferente, que você tem alguma coisa além, que você pode oferecer. Então, o storytelling é o primeiro grande recurso. Por que eu falo que ele é um grande recurso? Porque ele tem um grande trunfo, que é o poder de persuasão. Então, um storytelling é o quê? É narrar uma história, é contar uma história, é você roteirizar um acontecimento. E essa roteirização, a forma que você faz esse roteiro, você dá força para a sua história. Você valoriza a sua história, você se valoriza. Então, um storytelling bem estruturado, bem montado, bem amarrado, ele tem doses adequadas de emoção, de credibilidade e de informação e conteúdo. Então, você sabendo dosar isso tudo, você dá força para a sua história e assim você tem um grande poder de persuasão, porque você engaja as pessoas. O storytelling é uma ferramenta poderosíssima de engajamento, né? Então, a consultoria em comunicação, ela traz como uma grande ferramenta, assim como o Media Training, que a gente vai falar mais para frente, e lembrar que todos esses aspectos são muito, como a Débora diz, essa sincronia de tudo que a gente pode fazer. É o corpo, é o gestual, é a voz, é como você escreve, como você narra um acontecimento. Então é isso, o grande trunfo do storytelling é a força que você dá para a história e é o poder de engajamento, é a hora que você vai vender o seu produto. É a hora que você vai... Lembra que eu falei do conteúdo? Você tem o seu conteúdo que está submerso ali. O storytelling dá força para esse iceberg subir e aparecer. Concordam? E a escrita, a gente tem uma tendência a diminuir a importância da escrita. A escrita é outra forte ferramenta. João, quando você falou sobre o sensacional, a gente escreve com letra maiúscula, a gente divide as sílabas com os hífens. É um ótimo recurso para você chamar a atenção, para você destacar alguma coisa que você queira que as pessoas deem importância, né? A escrita, uma legenda numa foto é a maior responsável pelo que você quer passar, né? Você dá o tom com a escrita. As pessoas leem não só a foto, mas leem aquela sua legenda. Então, o cuidado na escrita, a escolha das palavras, a forma de escrever, colocar emoção nessa escrita com criatividade. Vocês viram a Didi colocando lá de dicas? Ao longo da fala dela, vocês viram que os letreiros reforçaram a fala dela. Olha como é que o papel da escrita é interessante. Até a escolha da fonte. Foi. Sim, a cor, né? Quando você vai colocar os stories, tem aquele recurso de colocar brilho, de colocar, aumentar, diminuir o tamanho, colocar grifo, negrito. Então, a escrita a gente tem que usar muito a nosso favor, muito.
E o storytelling, ele pode ser falado e pode ser escrito. Então, montar um bom storytelling e escrever esse storytelling de uma forma adequada, mirando no público, usando o vocabulário desse público. Então, foi o que eu disse sobre o diferencial. Você pode narrar muito bem o seu diferencial através da escrita também. Então, vocês veem que eu tô colocando muito em destaque para a gente tornar muito consciente a necessidade disso, porque às vezes você posta uma foto, beleza, dispensa legendas. Quantas vezes a gente vê isso? Dispensa legendas. Não dispensa não, gente, é fundamental, é muito importante, não dispensa. Né? Outra coisa que enriquece a escrita são os emojis, concordam? Os gestos, não é? Então, vamos incrementar a escrita. Vamos voltar a Didi. A gente vai ir e voltar muito nesses filmes, nesses vídeos, nessas imagens. Você falou sobre as viagens da Didi, né? Como é que é seu nome? Andréia. Então, a Andréia falou muito sobre os lugares, sobre o programa da Didi. Nas redes sociais, ela cada dia coloca uma foto num país diferente, num lugar lindo, numa praia maravilhosa. Ela interagindo com as pessoas do local, né? Que a gente vê ela na televisão assim, a gente vê as redes sociais dela assim. E agora, vocês concordam que a Didi quer transformar? Ela está procurando uma coisa diferente, um canal de comunicação diferente com o público dela. Ela está indo para o YouTube. Acho, um palpite meu, a gente pode discutir sobre isso, ela está experimentando o YouTube, ela está chegando com cuidado, né? Então, olha que interessante a forma que ela está chegando nessa área do YouTube. Ela domina a televisão, domina o programa dela, domina o próprio Instagram. Então, ela está fazendo uma transformação. Mas, de qualquer forma, independente de transformação, de lugar em comum e de YouTube, ela colocou uma postagem muito interessante, que é uma postagem de consciência e engajamento. Ela está engajada em algum manifesto. Ela replicou essa foto da Oprah, quando a Oprah ganhou um prêmio, e ela quis valorizar isso e engajar as pessoas. Então, concordam comigo que é uma maneira extremamente empática. Ela quer chamar as pessoas, ela quer dizer que ela pensa como a Oprah, e ela sabe que a Oprah é uma influência muito grande, exerce uma influência muito grande. Pode ser uma estratégia aí para ela trazer as pessoas para o YouTube, né? Ela quer mostrar que ela está numa causa, ela quer atrair as pessoas, quem sabe até um público um pouco diferente do público dela, né? Então, pode ser uma fase de experimentação da Didi, da forma de comunicar, para migrar de forma de comunicar, né? Então, essa postagem é uma postagem que, se fosse Didi, se fosse Dayana, engajaria muito as pessoas, concordam? Porque tem uma causa envolvida, tem um manifesto envolvido. Então, é uma ótima maneira de fazer com que as pessoas sigam. Por quê? Por causa das emoções que a Débora falou tão bem, né? Então, mais um mecanismo aí da gente tornar consciente qualquer postagem que a gente coloque. Concorda que essa postagem é diferente do padrão das postagens dela? É viagem, 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 aí põe a Oprah, aí volta para viagem, viagem. Então, assim, ela quer chamar atenção. Ela quer mais seguidores, né? Ela quer mais curtidas através da Oprah. E aí é uma típica postagem dela, com muito humor, uma foto divertida, ela com a diretora do programa dela, e aí ela fala, cadê? A diretora do Lugar em Comum achou a hashtag perfeita pra gente. Hashtag que praga, ha. Olha a escrita, ha. Lugar em Comum, Tchequia. Então, que praga? É uma expressão, que praga, show praga, né? Que a gente usa coloquialmente. E ela usou isso com muito humor para falar que ela estava em Praga, né? Então, ela usa muito esse mecanismo do humor, ela transfere isso para a escrita muito, a gente viu. E aí, a careta, o despojamento, a informalidade, que são marcas típicas dela. Então, é muito interessante você até usar uma marca sua a seu favor. Didi usa o humor muito bem, com muita naturalidade. Agora, imaginem Dayana fazendo o humor que a Didi faz. Combina? Não. Né? Então, a Didi explora porque é um traço para ela, é fácil para ela, é natural.
vocês estão conseguindo pensar até nas postagens de vocês, né? Eu queria muito que vocês pensassem nesse sentido. Que eu posso fazer, pegar esses artifícios, né? Tornar consciente cada postagem, cada frase, cada vídeo, sempre com um propósito. Elas têm propósito. Didi está no propósito, Dayana também. E agora o storytelling da Dayana. Não sei se todas conhecem. Vocês já leram o livro da Dayana? Leitura valiosíssima para consultores de imagem. Ela fala muito da questão da imagem, do próprio corpo, das limitações. Então, eu recomendo que leiam. É emocionante, acho que é um livro para todo mundo, livro para todos, carregado de informações e baseado na história dela. Então, o storytelling dela é o seguinte, ela tem um transtorno psiquiátrico e que traz alterações do controle de apetite e da autoimagem. Então, que eles falam que é o transtorno dismórfico. Ela não se vê da forma que ela é, ela está sempre se achando gorda, ela sempre come muito mais, ela não tem o controle da comida, ela fala muito da compulsão alimentar e das restrições, sempre nos extremos. A restrição de não comer por uma semana e uma semana comendo chocolate, tipo, pé na jaca. Então, ela fala muito disso, da falta de equilíbrio, a falta de controle e a distorção da própria imagem. Então, ela fala que ela está em tratamento, ela não está curada. E ela fez o canal do YouTube dela, esse livro e as redes sociais dela. Ela comunica o tempo inteiro sobre a doença. E vocês viram o vídeo dela, essa questão que eu levantei, assim, dessa necessidade urgente dela de falar, de precisar falar, que aquilo está incomodando tanto que ela precisa falar, ela precisa exteriorizar, né? E ela usa, nesse livro, o tempo inteiro. Ela fala dessa dor dela, ela quer engajar as pessoas através dessa dor e as pessoas se identificam. E é isso que ela quer que as pessoas falem da forma que ela está falando sobre a doença. Então, esse post dela, vamos ver, analisar. Vamos juntos analisar o post dela. O que vocês falam sobre a expressão facial dela? Ela está tratando um tema sério. Ela está séria. A Didi pegou a caveira. Ela pegou o quê? Que objeto? A fita métrica. Instrumento de trabalho das consultoras de imagem. Concordam? Então, a gente já faz a relação do objeto que ela usa com as medidas, né, que remete ao corpo, as medidas do corpo. Então, é um objeto representativo, né? A expressão facial, ela está dizendo que ela está falando sobre um tema... A expressão mostra que esse tema é sério, não tem humor, não tem diversão, não tem muita emoção, não, tem um choque, né? Não é uma expressão de alerta. Vocês concordam que esse post é um alerta? Não é verdade? Olha como é que ela comunicou bem isso. Se vocês tiverem que fazer um post de alerta, como que vocês fariam? Né? Se vocês tiverem que fazer um post de surpresa, tem uma surpresa para comunicar, como é que você faria esse post? Né? Então, ela fez muito bem, ela faz muito bem isso. Então, ela fala muito no livro dela, do início ao fim, todos os profissionais. Ela, por ser jornalista, entrevistou muitas pessoas, pesquisa muito sobre o tema. Do início ao fim do livro, ela fala sobre os médicos que ela foi, fala dados estatísticos, os artigos que ela leu. No final, tem toda a bibliografia que ela consultou. Então, olha só os dados de credibilidade que ela está colocando, né, para as pessoas. Ela não está simplesmente falando da dor dela, ela está compartilhando informações com as pessoas acerca de um tema sério. Esse é um livro que ela está lendo, que ela estava lendo, ela colocou que é de um antropólogo, colocou o nome do autor e falou, é um livro de leitura densa, profunda, muitas vezes difícil e que faz pensar muito sobre como tratamos o nosso corpo. Indico muito para profissionais e estudantes de psicologia, psicanálise e nutrição. Então, essa é a área dela. Ela fala sobre todos esses temas, né? E com muito domínio, muito domínio. Vocês veem que ela estudou muito a respeito. Então, ela passa, no livro dela, ela passa dados da Organização Mundial da Saúde, porcentagem, números, classificação das doenças. E ela descreve doença por doença, os tipos de transtorno, inclusive o transtorno que ela se enquadra, que ela foi diagnosticada, e ela descreve numa linguagem para todos.
Então, olha só, ela escolhe as palavras para o público entender. Né? Então, olha, mais uma vez aí uma ferramenta da consultoria em comunicação, é você transformar uma informação densa, difícil de ler, muitas vezes faz pensar muito sobre, né, como tratamos, o livro de leitura profunda, ela coloca de uma maneira fácil e acessível para as pessoas. Então é isso, é o reforço da credibilidade que a Dayana traz em todas as informações que ela passa. No livro, nas redes sociais, no YouTube. No YouTube, depois, não sei se vocês já assistiram o canal dela, cada dia ela traz um profissional diferente, ela quer sempre enriquecer o tema. Essa foto é muito bacana, né? Algumas já conhecem essa foto. É uma forma dela mostrar como que essa questão do transtorno dismórfico, né? Ela chama atenção para a doença dela. Né? A gente tem uma visão dela sim, porque ela é linda, né? Ela até fala muito no livro. A mãe dela falou para ela assim: Dayana, você acha que as pessoas vão acreditar nisso que você está falando? Você é linda. Ela, não. Primeiro eu achava que é porque minha mãe não vale, né? E, de fato, ela tem a doença, ela é linda e ela se vê dessa forma. E ela conseguiu conscientizar disso, que é uma doença, ela está se libertando, né, até dessa casca podre, né? E com isso, o que acontece? Ferramenta de engajamento. Ela quer mostrar para as pessoas que ela se sente assim, aí a pessoa abre a postagem, tem a mesma sensação, estou me vendo nessa foto, nessa referência, estou me vendo na fala da Dayana, eu quero falar tudo o que ela fala, eu tenho essa dor, eu tenho essa urgência. E olha a ferramenta de engajamento através do storytelling dela, olha como é que ela engaja. Através da forma que ela escreve, os livros que ela recomenda, as fotos que ela posta. Então, vocês conseguem tornar isso bem consciente, que a consultoria traz isso. Vamos escrever da forma correta, fazer o storytelling, mostrar da forma mais adequada e real o que eu quero falar, para quê? Para eu gerar conexão através da empatia e gerar engajamento. Então, quantos mil seguidores ela tem? Muitos, muitos, muitos. Então, ela engaja muitas pessoas, ela tem o poder de persuadir muitas pessoas, além de trazer a questão valiosíssima que é a informação, dar mais informação sobre doença, né? Tema sério. Olha um relato, só falar antes da gente ler esse relato, pesado, inclusive, que está no livro. Cada capítulo é fechado com um relato de uma pessoa que mandou uma carta para ela ou que mandou um e-mail. Então, a gente fala muito que é como se ela estivesse dividindo o palco, dividindo o protagonismo com as pessoas que estão passando pela mesma situação dela. Ela deixou de ser protagonista, deu voz para essa pessoa que falou o seguinte: estou cansada de me odiar, de não me aceitar. Estou cansada de odiar o meu corpo como se ele fosse imperfeito, de odiar as gorduras da minha barriga e mutilá-las com minhas unhas e apertões. Olha que escrita forte, gente. Olha que escrita forte. Não passa uma angústia? Não é? Estou esgotada de odiar meus braços gordos, as minhas coxas grossas. Me sinto esgotada de tanto me reprimir, de me achar feia, sem qualidade e inferior a todas as mulheres. Vocês já ouviram isso de alguma cliente? Consultoria de imagem é o corpo, é a roupa. Quem procura consultoria de imagem, procura transformação, vocês concordam? Não é verdade? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu isso aqui da cliente. Eu fico gorda com essa calça, eu fico gorda dessa forma, com essa cor, isso não me favorece, e o meu quadril, e eu não gosto, e eu estou infeliz. Então, é a gente fazer o que a Débora falou da questão da escutativa, né? Aqui, nesse caso, Dayana mostrou isso, assim, mesmo com essa vantagem dela ser linda, as pessoas se sentem dessa mesma forma. Ela mostrou para as pessoas que ela se sentia assim, que se sente assim. Então, concordam que isso é exercício de empatia por parte da Dayana, colocar em cada capítulo uma carta, um e-mail, uma mensagem de uma pessoa que mandou isso para ela. Concordam que é dividir o protagonismo, que é descer do palco e se igualar, né, com os outros? Então, eu até reforço, agora eu vou trazer a questão da consciência da consultoria de comunicação
o tanto que ela caminha junto com a consultoria de imagem. São processos, né? Eu acho que não é de um dia para o outro que a gente aprende a comunicar lindo, igual a Daiane, igual a Didi, né? É treino, é constante, é exercício de observação, exercício de escuta, é ouvir o outro, né? Se colocar no lugar. Então, Daiana é muita inspiração, eu acho. Pelo menos para nós foi. E ela, através desse livro dela, a gente pode trazer muita informação para vocês. Então, por isso que eu reforço que a leitura desse livro é fundamental. Então saímos do storytelling da Daiana e vamos direto para o Media Training. Bom, Didi, a gente falou no começo, Didi está migrando aí de um canal de comunicação, que é a televisão, que são as redes sociais, e está indo para o YouTube. Concordam que ela está transformando a forma dela de comunicar, né? Daiana fez o livro, fez o canal do YouTube, se comunica através das redes sociais, pediu emprego, a demissão do emprego de repórter na Globo. Vocês lembram dela? Na época que ela era repórter, apresentadora. Transformou, quis transformar a vida dela em função da doença, né? E por que eu estou falando dessas transformações? Porque o Media Training traz transformação, né? A transformação do padrão comunicativo, e é um treino mesmo, é um treino. E como que é feito o Media Training? A gente costuma dizer que é o conjunto de tudo isso que a Débora chegou, desde da explicação, esse embasamento da explicação das neurociências, a justificativa da empatia, do exercício da emoção. A gente usa todas essas ferramentas, o storytelling, a escrita, a forma criativa de você se comunicar. Isso tudo entra no Media Training. Então, o Media Training é a filmagem da pessoa se comunicando, e aí, a partir daí, se faz essa análise, a avaliação da forma que a pessoa comunica, da maneira que ela usa a voz, que ela usa o corpo, que ela usa as expressões, que ela articula, e a forma que ela passa o recado dela, né? Então, é treino, porque aí você se vê, você identifica o que você tem de melhor e o que você pode refinar, né? Que fecha com o nosso objetivo hoje, que é trazer transformação para a vida da Vanessa. Então, a gente agradece muito toda a atenção e a gente está aberto para conversar. Muito obrigada. Bom, né, agradecer as minhas colegas mineiras, venham aqui. Ô, gente, nada contra nada, viu? O João é carioca, é do Rio, todo mundo é de... Então, tá vendo? A Isabel é carioca. Então, assim, porque que aconteceu um evento em Belo Horizonte, realmente a gente quis compartilhar, mas quem quiser fazer evento lá em Belo Horizonte, nós vamos fazer também, né? Estamos sempre abertos. O negócio é esse, gente, é transitar em tudo, né? Eu acho que isso que é legal, é isso que faz a nossa profissão ficar melhor, né? Essa interação, né? Romper essas barreiras. Já vamos, daqui a pouquinho. Não, o que eu quero, assim, né? A Lilian que deu a ideia, faz em frente às câmeras. Peraí, olha, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, né? Aí, ó, a câmera. Quem não veio, que doou de outros lugares, teve gente de Brasília, Curitiba. Então, aqui, ó, vocês estão indo para o sorteio, ok? Já estão aqui. E eu quero aproveitar, vocês estão vendo, é engraçado como, né, a questão do Zeitgeist, né? O ano passado, né, eu fui para o México e eu vi o guru da beleza falar na conferência da AICI para apenas 15 brasileiras, né, 800 consultoras de imagem do mundo inteiro, mas somente 15 brasileiras, sobre a questão da beleza autêntica, que é o Howard Roberts. E eu acho engraçado como o inconsciente coletivo, né, anda. Isso foi o ano passado. Aí as meninas estão aqui falando de autenticidade na comunicação. Como que essa palavra autenticidade está batendo forte
Acho que está todo mundo cansado de ser alguma coisa que não é, né? Que bom, né? Que bom. Eu espero que realmente seja uma grande mudança, que acho que vai ser libertador, né? E exatamente, transformador. Então, quero aproveitar para convidar todo mundo para o evento, que vai ser dia 21 de abril. Fora o Howard, que vem dos Estados Unidos, a gente tem a Rô com a gente, o João, que vai fazer uma palestra muito legal sobre as leituras da beleza. Vai ser um momento de reflexão da beleza, tá? Então, a gente vai falar da diversidade, a gente vai falar de plus size, a gente vai falar de detesto terceira idade, das estilosas, né, Rô? E a gente vai ter um debate bem legal para que a gente saia dali repensando, né? Como é que eu estou fazendo o meu trabalho? Eu realmente estou ajudando as pessoas a se transformarem, a se sentirem inteiras, como vocês estão fazendo com a comunicação, né? Então, fica aí o convite, né? E dia 28, agora, depois de amanhã, tem uma live com o Paulo Silvestre, eu e ele no Facebook, continuando esse assunto. Continuando, mas numa outra perspectiva, assim, né? Uma outra visão. Elas falam como fonoaudiólogas, ele vai falar como jornalista. E aí, isso está mexendo muito comigo, essa coisa. Comecei com o incentivo do Paulo a escrever textos e está sendo assim, cada vez que eu escrevo, é quase que um processo terapêutico. Eu estou ficando assim, impressionada. No final, eu falo, puxa vida, eu tinha que aprender isso mesmo, é muito doido, né? Então, é isso. Agradecer 1000 vezes vocês, todas as consultoras, as que vieram, as que não vieram, que nem eu falei, as consultoras de A a Z, né, que realmente quiseram ajudar a Vanessa nesse momento, que não é um momento fácil, né, Vanessa? Mas a gente vai torcer que em breve o medicamento seja disponibilizado pelo Ministério, né, da Saúde. Isso aí é para a gente pensar que esse nosso país, a gente precisa pensar muito bem em tudo, né? Não vou fazer campanha política de jeito nenhum, mas vamos pensar em quem a gente vai votar, porque não é possível que as pessoas passem por esse momento que ela está passando, e não é só ela, porque o dinheiro foi desviado, né? Então, isso é uma coisa assim, vamos pensar em tudo, né? Eu falo que as pessoas não querem mais pensar, mas a gente tem que pensar para transformar. A gente só vai conseguir transformar se a gente, né, parar para pensar um pouquinho, tá bom? Muito obrigada, tá? E agora vamos para a parte boa do sorteio. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Não? Então, a gente começa sorteando aqui. Vamos, o kit da Lu? O kit da Lu. O kit da Lu é ótimo. Quem que vai? Rô, você tira para a gente? Então, agora nós estamos sorteando um kit de coloração pessoal do Estúdio Imagine. Análise de coloração. Esse é, ó, tudo é bom. Tchan, 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 vai. Pode. Será que eu enxergo? Aline Dias. Aline. Cadê a Aline? Aline. É você! Eu esqueci que provedor de casamento de solteiro. Estava ainda esperando a ficha cair. Tá bom. Tô olhando pra ele. Obrigada, viu? Muito obrigada. Agora vocês, meninas, sorteiem aqui. Sorteia o kit da Lu já foi. Um curso, Sua Marca, Você é Sua Marca, da Cláudia Piantini, que vai ser realizado aqui em São Paulo. Aí depois vai entrar em contato. Ops, vamos ver. A Patrícia de Brito. Depois eu entro em contato com ela. Escreve só para mim que é o curso. Ou então a gente põe junto aqui, ó. Aqui, ó. Certinho. Vamos lá. Agora, você. O curso online da Evolu Visagismo, representado aqui. Vamos lá. Isabel Clara. Deixa eu anotar aí.
Pode pegar comigo esse papel, então? Claro. Aí eu faço. Vanessa, dá sorte pra alguém. Aí, como que vocês vão fazer para poder a gente mandar as Depois eu inscrições? te passo. Perfeito, então. Vamos lá. And the winner is E o Oscar goes. Ela não falou mesmo. A auditora do sorteio, gente. Eu sou personal na GRA. Olha, esse é bom. Auditando aqui, quem ganhou? Evelyn Pires. Evelyn. Então, Evelyn, você já faz aqui os acordos com ela. Pode ir, tá? Pode deixar. Super recomendo, que eu já fiz. Ela salvou minha vida. Imagina. Exagero. Mas melhorou bastante. O que é agora? O que é agora? Auditora, cadê? Online com Top Voice, LinkedIn, Paulo Silvestre. Rogéria. Ok, auditora. Agora a gente vai ter análise de coloração pessoal com a Lília Jordão. Tirar os óculos, né? Esse é o Ana seu, Paula né? Santos Siqueira. Ana Paula não veio, Ana Paula ganhou. Toma, mostra o tempo. Ana Paula, você não veio aqui para vocês. Obrigada. Acho que acabou. Não, acabou não. Não, é das meninas, é claro. Não, e esse? Ah, o meu. Eu vou sortear. Já que é meu, eu vou sortear. Vamos lá. Um ingresso, são dois, né? Primeiro. Um ingresso para o seminário Beleza Autêntica, dia 21 de abril, no Meliá. 1, 2, 3. Silvana Lopes. Eu não conheço. A Silvana. Eu não conheço. Silvana Lopes, tá? Então, aqui, ó. Então tá, Silvana tá aqui, vamos. Silvana, você tá aí? Ah, gente, uma coisa. Essa aula vai ser disponibilizada, eu mando um e-mail, tá? Para vocês. A gente ainda não decidiu, né, meninas, por quanto tempo a aula vai ser disponibilizada. Mas a gente avisa no e-mail. Vai ficar por um período, não vai ficar ad eterno lá, não. Vamos lá. Ah, não, aqui eu olhei, não. Pega os dobradinhos. Não, sacanagem. Vamos lá. Foi dobradinha sem querer. Cíntia Cortez. Tô brincando. Que bom. Te espero lá, então. Agora, meninas. Deixa eu só apresentar o nosso sorteio. A gente vai sortear 5 sessões. Não nada, não, né? 5 sessões de sessão individual de consultoria em comunicação, que vai ser feita através ou do Zoom ou do Skype, uma sessão de 1 hora. Ah lá, a Sandra. Uma sessão de 1 hora, e que nessa sessão a gente vai fazer mais ou menos essa análise, né, que a gente fez hoje. E mesmo quem não vai ganhar, a gente quer ter o prazer de ter vocês na nossa lista de transmissão para a gente enviar conteúdo relevante em relação à comunicação e convidar todos para participar das redes sociais, colocando em prática tudo isso que a gente fez hoje. Tá certo? Então, vamos lá sortear? Pega os dobradinhos também. Não, assim não tá. Podemos fazer o sorteio, Andréia? Claro! Então vai lá, Débora. Já posta. Enquadrar. Jamile T. Belo Daniel. Esticadinho. Tá aqui. Fechar a caixa. Dá uma sacada. Dobradinho. Michele Carvalho Bispo. Parabéns, Michele. Ah, são vários? São 5. Faz figa. Cláudia Moraes. Cláudia Moraes. Ah, não tá aqui. E ela fez a separados. Mas aí ela vai ganhar. Sim. Faltam 2. Eu prometo. Ah, essa aqui é o nome aqui. Isso, Cláudia Moraes. Nada como uma auditora. Bruna Ramos.
Michele. É o último, pessoal. Simone Kodato. Kodato? Parabéns. Além de ajudar a Vanessa, é uma maneira de fazer network, né? Vamos fazer uma feirinha? Vamos fazer uma feirinha. Vamos pra BH. Vamos fazer uma feirinha de acessórios. Não, eu tô brincando, né? Assim, mas, assim, realmente a situação, se o Ministério da... Tem previsão, Vanessa? Pelo contrário. Não tem previsão, nem você ganhando justiça. Você falou que ela precisa por mês. Um dia eu passei no WhatsApp pra ela e falei, isso é por ano? Ela falou, não, é por mês. Quase caí pra trás, gente. São 144, quando eu falo mentira, 143.900 por mês. Ah, e eu esqueci de falar, a gente arrecadou R$2.500. Então, assim, é pouco, mas começou, né? E a gente continua, né? É pouco, mas é de coração. E você se divertiu hoje? Isso que é o mais importante. Todo mundo junto aqui. Então tá Mas bom. assim, né, eu falo das duas uma. Ou a gente faz mais evento, ou a gente vai levantar a bandeira, vai bater na porta do Ministério da Saúde, porque não é só ela, né? Ela falou que são mais de 400 pessoas. 400 da minha doença. Da sua doença. Fora que as outras milhares de doenças. Que ela tem HPN, que é tipo um câncer no sangue, que ela me explicou. E que, enfim, traz bastante transtornos, pode dar uma embolia, esse tipo de coisa, qualquer momento. Não, ela não quer falar, mas às vezes... É que eu acho que é tão chato. Vanessa, eu acho que a gente... Você viu a bandeira da mulher? Aí que ela o negócio pegou não é só Didi, tem também Daiane. Como que ela chama aqui? A Daiane. Cada um tem... Eu não quis falar no começo porque eu acho que é tão pesado, uma coisa tão chata que eu quis poupar vocês disso. Mas eu acho que é mais curiosidade, né? É uma doença na medula óssea, é uma mutação genética que pode acontecer com qualquer pessoa, mas geralmente é na faixa dos 35 aos 50 anos. E, assim, os sintomas são terríveis, muita cólica abdominal, causa hemólise, que é a destruição dos glóbulos vermelhos, e vai tudo para a urina. E os médicos chamam, o termo técnico é cor de Coca-Cola, porque realmente a urina fica daquela cor de Coca-Cola mesmo. Então a gente fica com uma anemia muito forte. Tomando a medicação, a gente fica com uns 20% de anemia, sem a medicação, 50%. Então, assim, a fraqueza é muito forte, muito cansaço, tontura, isso é o menor dos problemas. Sério. O pior causa trombose em qualquer órgão vital, que é o entupimento de veias ou artérias, e pode pegar rim, intestino, coração, cérebro. Então, assim, é grave. Eu já tive um AVC, que é a trombose no cérebro. Eu fiquei 4 meses na UTI. Fiquei 3 meses tetraplégica, só mexi o pescoço. E aí, aos poucos, durante os 4 meses, eu lutei muito para voltar a mexer o tronco, a reaprender a comer, a sentar e dar os primeiros passos. E depois que eu saí da UTI, que eu quase morri também, que eu tive quase falência múltipla dos órgãos. E depois, então, assim, o melhor foi estar viva. E o resto a gente lutava, né? Era o que eu pensava, o resto eu vou conseguir pelo esforço, né? E eu continuo com um pé, não mexo o pé direito, mas também é o menor dos problemas. É uma luta diária, é uma coisa que eu vou ter que lutar pro resto da vida. E o pior é o desespero
Você vai receber todas essas vibrações e não pode falar que é pro resto da vida, Sim, sabe por quê? sim. Deus é poderoso e às vezes vem um remédio aí e te cura forever. Eu só tô aqui por ele, né? Não, e nós estamos aqui por você. Bom, eu nem lembro mais. Tá bom. Queria agradecer de coração. Algumas pessoas que eu compartilhei hoje queriam fazer uma doação maior, porque tinham 3 possibilidades. Existe como vocês depois compartilharem uma conta? Tem, ela tem. A gente poder passar para essas pessoas, gente porque vai a inscrição fazer. era E a gente 3 vai possibilidades. A sua vaquinha é maior, né? A que você fez lá antes da... A vaquinha também acho que é Então, eu já arrecadei 75 mil. Pra mim é muito dinheiro. Mas a medicação custa 143 mil por mês. E eu vou tomar pro resto da vida. Não dá pra justiça, não? Eu já tenho a causa ganha, mas infelizmente os juízes não fazem valer. E meu processo é federal, tá em Brasília, que antigamente tinha muita falta de medicação quando você entrava por São Paulo, pelo estado. Então eu entrei por Brasília, realmente nunca faltou medicação, até que faltou para todo mundo. O problema é muito maior, é um Sim, problema de não país é uma doença bagunçado. Exatamente. Mesmo, sabe? Desde quando? Você tá sem medicamento agora? Eu recebi, são 6 frascos, para cada infusão que eu faço são 3 frascos. Eu recebi em dezembro, só que assim, desde junho eu sabia que estava faltando, então eu fui espaçando a quimioterapia. Em vez de fazer a cada 14, eu faço a cada 23. Só que isso tem danos sérios. Além de eu ter o risco de ter tromboses, eu ainda sinto muita dor. Eu tava lá quietinha. Eu tô com muita Eu coisa. até falei com ela que se ela não viesse, a gente entenderia, entendeu? Então, assim, é 1,5 milhão por ano. Entendeu? Então, assim, nem se você fosse milionário, você conseguiria manter isso por anos e anos da sua vida. E isso é para ter qualidade de vida, entendeu? Porque com a medicação a gente consegue tudo. A gente fica bem. Só que é o só pior... entrar em contato com ela, que aí continua essa campanha. Então, Aqui foi só... A sua vaquinha continua ativa? Continua e muita gente pediu a conta porque a vaquinha tem várias taxas e aí acabaram... Eu vou fazer uma coisa, ela me passa a conta e eu jogo para todas vocês, mas é porque já fácil. tem o e-mail. E fizeram um Instagram que chama Ajude a Vanessa, que é super fácil de guardar. E lá tem contas correntes. Então tá, então vocês entram no Instagram, tá? Já ajuda. R$20 de muita gente é muita coisa, entendeu? Ninguém precisa doar R$100. É muito pouquinho de cada um. É o que a gente sempre fala, né? A união faz a força. Então, vai juntando de grão em grão, chegar lá. Mas olha, eu agradeço de coração por vocês estarem aqui. Eu não imaginava ter toda essa repercussão. Nem eu. E começou assim por uma campanha que eu e meu marido a gente nunca faria. Acho que a gente nunca teria coragem de pedir. E foi de uma amiga dele que criou. Vai dar tudo certo. E já tá dando. Acho que conseguir 75 mil em menos de um mês é muita coisa. Então, assim, eu agradeço de coração. É porque você merece. Se não merecesse, não ia, né? Obrigada demais por vocês Imagina. estarem aqui. Obrigada.